Ei, pessoal, vamos falar sobre a atividade 3, que tem gerado muitas dúvidas. Então, a proposta é um estudo de caso. Esse trabalho ele pode ser desenvolvido em grupo de até 4 alunos. Deve ser entregue na forma de relatório de pesquisa, de acordo com as normas da BNT. Para verificar essas normas, consulte o manual. Vocês vão encontrá-lo no site da biblioteca, na página da Newton. E postado na data institucional de entrega da atividade 3. Confira essa data no cronograma. O valor desse trabalho é de 15 pontos. A proposta, então, aqui a gente tem um estudo de caso. Escolas de administração da região Ásia-Pacífico. A busca de um diploma de nível superior em administração agora é internacional. Uma pesquisa revela que um número cada vez maior de asiáticos optam pelo caminho da graduação em MBA, Master of Business Administration, para chegar ao sucesso corporativo. O número de candidatos em cursos de MBA em escolas da região Ásia-Pacífico continua a crescer cerca de 30% ao ano. Em 1997, as 74 escolas de administração da região Ásia-Pacífico registraram um recorde de 170 mil candidatos aos 11 mil diplomas de MBA de tempo integral, que seriam concedidos em 1999. Uma das razões principais para o crescimento da demanda é que um MBA pode aumentar substancialmente o poder remunerativo. Em toda a região, milhares de asiáticos demonstram uma crescente disposição para interromper temporariamente suas carreiras e despender 2 anos em busca de uma qualificação teórica em administração. Os cursos ministrados nessas escolas são notoriamente árduos e incluem economia, operações bancárias, marketing, ciências comportamentais, relações no trabalho, tomada de decisões, pensamento estratégico, direito comercial e outros. A Asia Inc. forneceu o conjunto de dados da tabela 3.16, na próxima página, a qual apresenta algumas das características das principais escolas de administração da região Ásia-Pacífico. Relatório administrativo. Use os métodos de estatística descritiva para sintetizar os dados da tabela 3.16. Discuta suas descobertas. Primeiro item. Inclua um sumário correspondente a cada variável do conjunto de dados. Faça comentários e interpretações baseadas nos máximos e mínimos, bem como nas médias e proporções apropriadas. Quais novos insights essas estatísticas descritivas ofereceriam em relação às escolas de administração da região Ásia-Pacífico? Segundo item, sintetize os dados para comparar o seguinte: quais diferenças entre os custos de instrução no local e no exterior? Quaisquer diferenças entre média dos salários iniciais das escolas que exigem experiência profissional e as que não exigem? Quaisquer diferenças entre salários iniciais das escolas que exigem exame de inglês e as que não exigem? Terceiro item, os salários iniciais parecem estar relacionados ao custo de instrução? Apresente quaisquer sumários gráficos e numéricos adicionais que sejam benéficos em termos de comunicar os dados da tabela 3.16 a outras pessoas. Então, temos aqui na próxima página a tabela com os dados. Ok. Então, esses aqui são os dados que foram coletados a respeito dessas escolas. São 25 escolas. Então, qual que é a proposta? É montar um relatório de pesquisa para analisar as semelhanças e diferenças encontradas com base nos dados que estão apresentados na tabela 3.16. Pede que a gente utilize os métodos da estatística descritiva, que constam lá da nossa unidade 3. Então, você vai lançar mão das técnicas de determinação de média, de moda, mediana, quartil, desvio padrão e quaisquer outras medidas que você julgue necessário para analisar os temas que devem ser discutidos. Nesse primeiro item, que pede um sumário correspondente a cada variável do conjunto de dados, então, quando a gente aqui observa essa página, temos aqui a primeira coluna, matrícula em curso de tempo integral. Isso é uma variável. Número de estudantes por docente, uma outra variável. Então, está pedindo um sumário, ou seja, um resumo
desses dados, de cada uma dessas variáveis. Então, vocês vão destacar, por exemplo, pode usar a média, a moda, a mediana, pode usar o máximo, o mínimo. Apresentar informações estatísticas que sirvam para analisar essas informações. Sintetize os dados para comparar o seguinte. Letra A, quaisquer diferenças entre custo de instrução no local e no exterior. Então, tem aqui o custo no local. Vejamos aqui qual coluna. Aqui, ó. Custo de instrução local, aqui a gente tem o custo, e o custo de instrução no exterior, tá aqui. Pede para a gente comparar um com o outro. Tem diferença? Não tem? Então, isso que vocês vão ter que observar. Podem fazer isso usando média, usando as medidas de tendência central, usando a dispersão para verificar em qual dessas modalidades tem maior variação no custo, se é a instrução local ou na instrução no exterior. No item B, quaisquer diferenças entre média dos salários iniciais das escolas que exigem experiência profissional e as que não exigem. Então, vamos lá, média salarial. Temos aqui salário inicial, ok. Então, vocês devem calcular a média separando esses dados em dois grupos. Escolas que exigem experiência profissional, que está aqui, e as escolas que não exigem. Então, serão dois cálculos, separadamente. E vão discutir os resultados. Tem diferença? Não tem? De que forma essa diferença ocorre? No item C, quaisquer diferenças entre salários iniciais das escolas que exigem exame de inglês e as que não exigem. Então, a proposta é semelhante ao item anterior. Então, aqui, exame de inglês, se é obrigatório ou não, e o salário inicial. E aí, mais uma vez, vocês devem analisar os dois subgrupos, as que exigem e as que não exigem o exame de inglês. No item 3, salários iniciais parecem estar relacionados ao custo de instrução. Então, vocês devem fazer uma análise comparativa do salário inicial versus o custo de instrução. Então, existe correlação entre esses dois? Sim ou não? Esse conteúdo de correlação, ele faz parte da unidade 5. Então, sugiro que vocês comecem a trabalhar paralelamente ao nosso cronograma já os dados da unidade 5, o conteúdo da unidade 5. O trabalho escrito deve ser entregue na forma de relatório de pesquisa. Então, posso mandar para vocês um modelo desse relatório, ou vocês podem usar de acordo com a norma ABNT do nosso manual. E esse relatório deve trabalhar essas questões solicitadas aqui no estudo de caso. Ok? Vocês devem apresentar, então, gráficos, tabelas, dados, os cálculos. Não é necessário que se apresente o processo de cálculo, tá? Então, é um relatório de pesquisa, ok? Caso vocês tenham ainda dúvidas, podem colocar lá no fórum de discussões que a gente entre em contato com vocês. Até mais!